Olá, meu nome é Leomar, sou engenheiro, professor e investidor da Bolsa de Valores. Esse vídeo é a parte 2 falando sobre a minha carteira de investimentos, onde eu vou mostrar para você os investimentos que eu possuo em fundos imobiliários e os ETFs que eu tenho em carteira. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre organização financeira e sobre o mundo dos investimentos, já se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Me segue também lá no Instagram, @leomartulioinvestidor, onde posto conteúdos diários sobre esse assunto. E se tem algum conteúdo que você tem dúvida e gostaria de saber mais, posta aqui nos comentários. Quem sabe eu gravo um vídeo sobre o seu assunto nas próximas semanas. Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Se você quer saber sobre a parte 1, a minha carteira de investimentos em ações, o link do vídeo está aqui nos cards. Acabando esse vídeo, assiste lá, você vai entender quais ativos eu tenho na carteira e o motivo pelo qual eu escolhi esses ativos. Hoje a gente vai falar sobre a minha carteira de fundos imobiliários. Sobre a minha carteira de fundos imobiliários, ela é uma carteira mais enxuta, faço só o arroz com feijão, só o beabá. Fundos imobiliários é mais fácil de avaliar, de identificar, então não tem uma necessidade de diversificação tão grande quanto é em ações. E para começar, o fundo que eu tenho a menor participação é o MOL11. MOL11, que é um fundo imobiliário de shopping center. Ele sofreu uma desvalorização muito grande no ano de 2020, devido à pandemia e à crise do coronavírus. Os shoppings ficaram grande parte do ano fechados, então teve essa desvalorização, mas a expectativa com a vacinação, quando tudo se resolver, é o faturamento e o dividendo dele continuar como era em períodos pré-pandemia. Então, com 9% de participação na minha carteira, o fundo de shoppings MOL11. Com 11% da minha carteira, eu tenho o BCFF11. BCFF11 é um fundo de fundos, ou fundo de papel, como o pessoal gosta de chamar. São fundos que possuem cotas de outros fundos imobiliários e investimentos com lastro no setor imobiliário, como o CRI, por exemplo. São fundos que a administração dele é um pouco mais fácil do que fundos de shopping, por exemplo, ou fundos de logística. E BCFF é a referência quando a gente fala em fundos de papel no Brasil. Minha posição dele, 11%. BCFF 11. HGRE é um fundo de lajes corporativas. Eu tenho 13% dele em carteira e é um fundo com gestão ativa, o que é um ponto muito positivo quando você está avaliando esse tipo de investimento. E basicamente trabalha com aluguéis de lajes em geral, não tem muita coisa para poder falar dele. E no segundo e terceiro lugar da minha carteira é o setor de fundos imobiliários que eu mais gosto, que é o setor de logística. Fundos que trabalham com galpões logísticos têm aluguéis muito alongados, contratos de aluguéis para muito tempo, e isso acaba sendo bom porque dá uma previsibilidade dos resultados muito grandes. Se esses fundos têm uma diversificação de imóveis em estados diferentes e em cidades diferentes, esses imóveis estão todos com contratos ativos por um prazo grande, geralmente vai ser muito difícil fazer um negócio ruim se você comprar uma cota de um fundo desse. Na terceira posição eu tenho o fundo HGLG11 com a participação próxima de 20%, e na segunda posição eu tenho o fundo XPLG11 com algo em torno de 20, 22% de participação. São dois fundos que eu gosto bastante e são os dois fundos mais antigos da minha carteira também. São os primeiros fundos imobiliários que eu comprei. E na minha primeira posição eu tenho um fundo imobiliário que eu considero ser o melhor fundo imobiliário do Brasil, que é o KNRI11. KNRI11 é um fundo híbrido, ou seja, ele tem tanto a parte de tijolo, de lajes corporativas, e ele também tem a parte de fundos, ou a parte de fundo de papel dele. Ele é um fundo gigantesco, um fundo enorme, hiper bem gerido, tem a melhor gestora do Brasil aí e ocupa quase 25% da minha carteira.
É interessante ressaltar, né, que essa porcentagem eu estou falando só da minha carteira de fundos imobiliários e que o ideal da minha carteira seria que todos os fundos imobiliários tivessem ali aproximadamente o mesmo tamanho, né, ocupassem a mesma relevância dentro da carteira. Mas em alguns fundos, né, os primeiros que eu falei, eu ainda estou aportando neles, então eles devem chegar a um valor patrimonial ali próximo aos outros. E, né, o resto é variação de cotação, né? Às vezes a cotação, você comprou o fundo, ele estava mais barato e aí a cotação dele jogou a posição dele um pouco para cima, um pouco para baixo. Como eu falei no começo, né, fundos imobiliários eu faço arroz com feijão, não fico inventando muita moda. O ideal para mim seria que todos tivessem algo em torno de 18% a 20% de participação. Tem um pouquinho a mais, mas isso não tem problema. E para fechar minha carteira na renda variável, como um bônus desse vídeo, vou falar dos dois ativos que eu tenho que não são nem fundos imobiliários e nem ações. Esses ativos são ETFs, que replicam índices. Eu tenho o BOVA11, que é uma posição bem pequena na minha carteira, eu comprei ele lá no início, quando eu não sabia analisar ações bem, eu quis balancear, quis ter uma segurança, investi em BOVA11, que é o ETF que replica o índice Bovespa, ou seja, quando a bolsa sobe, você vê lá no Jornal Nacional falando que a bolsa subiu, o índice BOVA11 também sobe, representa aí as 80 maiores empresas da bolsa. E para poder ter uma diversificação maior, principalmente em dólar, eu tenho o ETF IVVB11, que replica, né, o índice do SP500 lá dos Estados Unidos. Eu ainda não invisto em ações diretamente no exterior, então mantenho, né, esse ETF em carteira, IVVB11, ele tem uma posição bem relevante, justamente para poder ter uma exposição também ao dólar e me proteger aí de uma eventual variação cambial brusca. E aí, gostou da minha carteira? Acha que eu fiz alguma escolha certa? Acha que eu fiz alguma escolha errada e devia vender alguma ação ou algum fundo imobiliário rápido? Faz o seguinte, comenta aqui, dê a sua opinião, fala o que você achou, se a sua carteira, se eu tenho algum ativo que você também tem em carteira, ou se você tem alguma ação ou algum fundo muito bom que eu não tenho em carteira, me deixa saber. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar o joinha e se inscrever no canal, que eu estou preparando para vocês uma série de vídeos muito legal que vai sair aí nas próximas semanas. E me segue também lá no Instagram, @LeomarTudoInvestidor, onde eu posto conteúdos diários sobre o mundo dos investimentos e organização financeira. É isso, um abraço, até o próximo.